A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Gessimar, estamos mais uma vez juntos na presença do Senhor nosso Deus, nesse dia muito especial que o Senhor nosso Deus, Ele criou para louvor da sua glória. Nós bendizemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que nos deu a salvação, é Ele que nos dá a vida, e nós estamos alegres na presença do Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, nós estaremos aqui estudando mais um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos estar estudando o Salmo de número 15. Estaremos estudando o Salmo de número 15, um salmo bastante conhecido, que fala acerca das características do verdadeiro cidadão do céu. Então nós estaremos estudando esse salmo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você que tem a sua Bíblia em casa, abra comigo aí no Salmo de número 15 e nós estaremos estudando este salmo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Salmo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao teu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Nós vamos, neste momento, fazer uma oração e pedir ao Senhor que Ele venha nos abençoar nessa noite, nesse dia, mais uma vez, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ore comigo nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por estarmos em tua presença nessa noite, para mais uma vez estudar a tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial e que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, guardá-la em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Fale conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos estar estudando aqui esse salmo para a glória do Senhor, um salmo que expressa para nós as características do verdadeiro cidadão do céu. Então nós vamos estar estudando sobre algumas características que nós encontramos neste salmo. E com certeza nós estaremos aqui aprendendo, mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, nós sabemos que foi um grande homem de Deus. Nós sabemos que Davi, ele foi o homem, conforme a Bíblia nos ensina, um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele compôs vários salmos. E os salmos de Davi são salmos que falam conosco de forma poderosa, e nós aprendemos muitas lições com os salmos de Davi. E esse salmo não é diferente, Nele nós encontramos lições preciosas que nós podemos estar aplicando à nossa vida espiritual. Então, o título aqui do salmo, e também é o tema do nosso estudo, é o perfil ou as características do verdadeiro cidadão dos céus. Amém? Nós sabemos que nós temos uma dupla cidadania
quando eu falo dupla cidadania, eu não estou dizendo que você é cidadão brasileiro e também um cidadão americano. Não é nesse sentido. Nós somos cidadãos brasileiros, mas nós que somos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós também somos cidadãos do céu. Nós aguardamos o céu, até porque a Bíblia diz assim, que nós estamos aqui de passagem. Não é verdade, irmãos? Nós estamos aqui de passagem e em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja e nós estaremos assim para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí a cidadania celestial. Mas a gente sabe muito bem, por exemplo, você é um cidadão brasileiro, você deve andar conforme as leis do Brasil, correto? Se você é um cidadão americano, você vai andar de acordo com as leis desse país e assim por diante. Então nós que somos também cidadãos do céu, nós precisamos andar conforme as leis do céu. Amém? E é sobre isso que nós vamos estar estudando e nós vamos aprender aqui nessa noite. Observe que esse Salmo 15 é um salmo que, primeiramente, ele começa com uma pergunta, né? Davi, ele vai fazer a pergunta, o mesmo continua o salmo e ele mesmo responde, mas é claro que inspirado pelo Espírito Santo, na realidade é o próprio Deus usando Davi para responder a própria pergunta de Davi. Isso é muito interessante. Então Davi, ele vai fazer uma pergunta de quem habitará no teu tabernáculo, né? Ele pergunta a Deus quem é que habitará no teu tabernáculo. Com essa pergunta de Davi, nós podemos dizer que Davi, ele, além dele obter uma resposta, ele também obteve ali uma revelação das qualidades necessárias para aqueles que querem ir morar no céu. É claro que a princípio nós vamos morar no céu, né? Vamos participar das bodas do Cordeiro, vamos participar do tribunal de Cristo e também, né, mais à frente nós estaremos também morando em uma nova terra, em um novo céu, uma nova cidade, que é a Nova Jerusalém. Portanto, quando a gente fala de cidadão do céu, nós estamos falando de pessoas que vão herdar todas essas coisas, tá? Então, nós somos cidadãos do céu, tá bom? Então, Davi, ele vai receber de Deus a resposta e também aí a revelação das qualidades daqueles que querem ir morar no céu. Quando Davi ele faz essa pergunta, quem habitará no seu tabernáculo? Davi, ele era um homem que conhecia muito bem, né, o tabernáculo terrestre. Nós sabemos que o próprio Davi, ele desejou construir o templo, aonde seria colocado a Arca da Aliança, os demais objetos consagrados, para ali buscar o Senhor, porque até nos dias de Davi, ainda não tinha ali um templo, mas sim um tabernáculo, né, feito ali de pele de animais, algumas cortinas. Era algo portátil, algo que poderia ser desmontado e carregado para um ou outro lugar, né? Ainda não tinha ainda um templo. Foi Salomão, filho de Davi, que construiu o templo, mas Davi conhecia muito bem o que era esse tabernáculo e ele sabia muito bem que o tabernáculo era um lugar santo. Davi sabia muito bem que existia o santo lugar e também existia os santos dos santos. Então Davi sabia muito bem que aquele lugar era um lugar santo, onde se manifestava a presença de Deus, né? E Davi também sabia que existia também um tabernáculo celeste, porque o tabernáculo terrestre ele foi feito a modelo daquilo que estava no céu. Então Davi sabia muito bem que existia também um tabernáculo eterno, um tabernáculo no céu, um tabernáculo não feito por mãos de homens, mas pela própria mão de Deus, né? Se você ler, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 2, Paulo vai dizer assim:
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Tá bom? Então Paulo, ele vai falar que se partirmos, né, morrermos aqui nessa terra, nós não precisamos ficar temerosos quanto a isso, porque nós temos um tabernáculo celestial, e esse tabernáculo não foi feito por mãos humanas, mas sim um tabernáculo eterno nos céus. É isso que o apóstolo Paulo ele afirma, tá? Então Davi agora ele vai querer saber quem serão os habitantes desse tabernáculo celestial. Essas perguntas de quem vai herdar o céu, de quem vai morar na Nova Jerusalém, é uma pergunta que muita gente faz e muita gente quer ter a resposta. É claro que nós não podemos estar julgando as pessoas, dizendo quem é que vai, quem é que não vai, porque o julgamento cabe a Deus. Somente Deus tem direito de julgar o homem. Tá? Mas nós sabemos muito bem que a Bíblia nos aponta as características daqueles que irão morar no céu, e a Bíblia também nos informa como as pessoas devem se comportar para ir morar no céu, né? Para morar nesse tabernáculo celestial, para morar em um novo céu, uma nova terra, na Jerusalém celestial. A Bíblia, ela mostra que devemos ter um comportamento, atitudes conforme a Bíblia nos ensina, tá bom? E aqui no Salmo 15, nós podemos dizer que um resumo das características, né, do cidadão do céu, e nós vamos estudar. Olha para vocês verem, o jovem rico, lá em Lucas capítulo 18, verso 18, esse jovem rico, ele chega até Jesus e ele pergunta como obter a vida eterna. E Jesus então vai explicar para ele, você tem que guardar os mandamentos, tem que fazer isso e aquilo. Ele disse, eu guardo, desde a minha mocidade, desde a minha infância. E Jesus então vai dizer para ele assim, te falta uma coisa, vai vender tudo que você tem e dar aos pobres. Jesus estava testando ele. Então observa que aquele jovem ele se interessa em conhecer como receber a vida eterna, como ir morar no céu, como ter uma vida eterna com Deus, ele se interessa. Mas quando Jesus mostra para ele a condição, ele acaba desanimando, porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro era o Deus daquele jovem, né? Então ele tropeçou no mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O jovem rico se interessou em conhecer acerca da vida eterna. Nós vemos também um carcereiro lá de Filipos, ele pergunta a Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, verso 30, o que é necessário para que eu possa ser salvo? O que eu devo fazer para me salvar? Aí Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então nós vemos que há um interesse por parte das pessoas, não só na Bíblia, mas também nos dias atuais, de conhecer, querer saber como herdar a vida eterna. Mas, infelizmente, nem todo mundo quer passar pelo caminho, que é aceitar Cristo como Salvador e viver uma vida de santidade, fugir da aparência do mal, fugir do pecado e procurar aplicar a palavra de Deus em nossas vidas e seguir as orientações bíblicas, como temos aqui, por exemplo, nos Salmos de número 15. Nós sabemos, irmãos, que é um privilégio muito grande, né? Quando nós falamos do céu, quando nós falamos do novo céu, da nova terra, quando nós falamos da nova Jerusalém, é um privilégio muito grande, porque nós sabemos que nós não merecemos. Nós já estudamos aqui que a salvação ela é pela graça, né? Por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é algo imerecido, é um favor. Nós não merecemos, mas Deus, por sua compaixão, por sua misericórdia, pelo seu grande amor para com as nossas vidas, o Senhor nos resgatou, nos salvou, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, tá bom? Então, nós podemos dizer que é uma honra para nós, é um privilégio muito grande. Infelizmente, nos dias atuais,
as pessoas estão caminhando como se Deus precisasse delas. E é muito pelo contrário. Somos nós que precisamos de Deus. Fazemos coisas e deixamos Deus sempre em segundo plano. Ah, não, se sobrar tempo eu oro, se sobrar tempo eu vou à igreja, se sobrar tempo eu estudo a Bíblia, se sobrar tempo eu jejum, se sobrar tempo eu evangelizo. Olha bem, não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Deus, né? É nós que precisamos do Senhor. Por isso eu digo, é um privilégio muito grande morar no Santo Monte Sião. Quando eu falo Santo Monte Sião, estou falando do céu, porque o Monte Sião, ele tornou-se sinônimo do céu. Tá? Então, quando eu falo Monte Sião, o tabernáculo, eu estou falando do próprio céu, porque o tabernáculo terrestre, como o Monte Sião, se tornaram referências do céu, né? Do céu para onde nós iremos quando Cristo voltar para nos arrebatar. Naqueles dias de Davi, nos dias de Davi, era poucos que tiveram o privilégio de morar no Monte Sião, na Jerusalém. Porque Jerusalém ela foi edificada sobre o monte, né? O tabernáculo, o templo foi edificado também sobre o monte. E antigamente, antes de Davi conquistar Jerusalém, o nome era Jebus. Era uma cidade dos Jebuseus. Aí Davi ele conquistou essa cidade que ficava em uma colina, um monte, chamado, é o Monte Sião no caso. Davi conquistou e mudou o nome de Jebus para Jerusalém. Né? Então, assim, somente 10%, nos tempos de Neemias, por exemplo, quando Neemias ele voltou para reconstruir os muros da cidade, depois que o povo tinha sido levado para o cativeiro, somente 10% dos hebreus tiveram o privilégio de morar em Jerusalém. E todos que moraram ali foram abençoados por Deus. Tá? E é bíblico. Neemias capítulo 11, verso 1 e 2. Ora, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém e o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, ficando 9 nas outras cidades. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Então, assim, a gente compara essa Jerusalém terrestre dos dias de Neemias com a nova Jerusalém que nós vamos herdar, né? Então, querer morar lá é uma decisão de cada ser humano. Então, o ser humano ele tem liberdade de escolha, ele que faz essa decisão se ele quer ou não. Deus não vai mandar ninguém para o inferno obrigado, não. É as pessoas que escolhem ir para lá. Tá bom? Pois bem, caiu a conexão aqui um pouco, né? Quando cai a conexão aqui também, a internet ela cai um pouco, aí sai fora do ar aqui. Mas tá bom. Então são poucas pessoas, irmãos, são poucas pessoas que escolhem, que decidem, que querem. Essa é a grande realidade, tá bom? Então a escolha está em nós. Deus não vai obrigar ninguém para o inferno. Deus não vai obrigar ninguém para o inferno de maneira alguma. As pessoas que às vezes escolhem esse caminho, tá bom? E se esquecem de Deus. Então, assim, é um privilégio, irmãos, irmos morar no Monte Sião, na Sião Celestial. É um privilégio, é uma honra muito grande. Então vamos lá. Quando Davi ele faz a pergunta, quem habitará no teu tabernáculo? Então vem a resposta de Deus no versículo 2. No versículo 2, nós temos a resposta do Senhor. Então nós vamos encontrar aqui no Salmo 15, mais ou menos aqui, nós vamos encontrar 11 características que identificam o caráter do verdadeiro cidadãos do céu. Primeiro,
O próprio Deus vai responder para Davi, Davi vai registrar isso, vai escrever isso. Deus vai dizer para ele que aquele que anda em sinceridade. Eu dei um estudo aqui na igreja um tempo atrás aí, e eu falei sobre esta palavra sinceridade. Essa palavra sinceridade, ela veio da palavra sincera, da frase sincera, porque nos tempos bíblicos, os oleiros, quando ia consertar um vaso, em vez deles consertarem o vaso, que estavam trincados, eles passavam a cera por cima, e quando o dono do vaso colocava aquele vaso no sol, para tomar um sol, né? Quando ia, às vezes, arrumar a casa, às vezes jogava uma água ali e punha no sol, a cera derretia e aparecia a trinca do vaso, né? Aí os donos daqueles vasos passaram a exigir dos oleiros, né, que eles queriam o vaso, porém sem cera. Daí veio a palavra sinceridade, né? Então, aquele que anda em sinceridade. Isso que equivale ao que, irmãos? Isso quer dizer que a pessoa precisa ser íntegra, tá bom? A Bíblia, em Gênesis capítulo 17, verso 1, a Bíblia diz que Deus ordenou a Abraão da seguinte maneira: anda na minha presença e ser perfeito. É claro que perfeito 100% ninguém é, mas quando Deus ele diz isso para nós andar na presença dele e vamos ser perfeito, ele está dizendo que nós seremos íntegros, tá? Íntegros. No meio de uma sociedade corrompida, nós não vamos nos corromper se andarmos com o Senhor. Então precisamos andar em sinceridade. Essa é uma das características do verdadeiro cidadão do céu, andar em sinceridade. Segundo, aquele que pratica a justiça. Essa é a segunda característica do verdadeiro cidadão do céu. Nós sabemos que a justiça, ela vem de Deus. Então o crente só consegue viver bem diante do Senhor se tiver a justiça divina sobre a sua vida. Noé, ele foi para nós um exemplo muito grande, tá? A Bíblia diz que Noé, ele praticava justiça. O que significa ser justo? Significa ser reto, tá? Significa andar em retidão. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 6, verso 9, da seguinte maneira: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha aí o segredo. O segredo é andar com Deus. Então Noé era íntegro. Noé, ele era justo. Ele era tão justo perante a sociedade onde ele morava, onde ele vivia, que o único que Deus viu que tinha condições para entrar na arca, ser salvo juntamente com sua família, era ele, Noé. Os demais estavam todos corrompidos. A sociedade onde Noé vivia era uma sociedade onde praticava injustiças, tá? Homens injustos, homens que andavam em caminhos tortuosos. Mas Noé não. Noé era justo. Noé andava num caminho reto, o caminho que agrada ao Senhor. Noé praticava o bem. Noé adorava a Deus. Então Noé é um exemplo muito grande para as nossas vidas. O próprio Davi, no Salmo 23, no versículo 3 da parte B, Davi, ele diz assim, quando ele estava orando, ele disse assim: guia-me pelas veredas da justiça. Então esse também deve ser o nosso pedido e deve ser também o nosso desejo. O cidadão do céu, ele precisa ter isso em seu coração, ter isso na sua mente e pedir ao Senhor: guia-me pelas veredas da justiça. Esse deve ser o nosso desejo. O próprio Jesus também, lá em Mateus capítulo 6, verso 33, parte A, ele diz para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Tá bom? A justiça, irmãos, a justiça faz parte dos atributos morais de Deus. Tá? O que é um atributo moral de Deus? É um atributo que Deus ele compartilha com os seres humanos. Deus é justo e ele também deseja que os homens também sejam justos. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que Deus destruiu a terra com o dilúvio e todos os habitantes da terra com o dilúvio? Por causa da injustiça. Nos dias de hoje não é diferente. Nós vivemos em um mundo onde se pratica a injustiça. Mas o apóstolo Pedro, ele disse assim: nós aguardamos novos céus e uma nova terra aonde habita a justiça. Tá? Então, nós vivemos num mundo injusto, onde homens caminham caminhos tortuosos, caminhos que eles trilham para longe do Senhor, mas é possível sermos justos no meio de uma geração injusta? Sim, é possível, tá bom? Nós vemos na Bíblia vários exemplos de homens de Deus. Daniel, os seus amigos foram levados para o cativeiro, numa terra pagã, onde praticava a idolatria, mas Daniel não se corrompeu, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também não se corromperam, deixaram para nós esse exemplo. Nós também podemos viver em retidão, podemos viver na justiça de Deus. Noé vivia numa geração corrompida, mas Noé não era corrompido. Noé era um homem justo, era um homem de carne como nós. Se Noé ele se conservou diante do Senhor, nós também podemos nos conservar também nessa geração pecaminosa que cada dia mais está se afastando do Senhor, caminhando a passos largos para a perdição. Em Mateus 5,6, as bem-aventuranças diz assim, que o reino de Deus bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tá bom? Então nós já vemos aqui que a segunda característica do verdadeiro cidadão do céu é aquele que pratica a justiça. Precisamos sim praticar a justiça. Em terceiro, aquele que fala verazmente. O que é falar verazmente? Verazmente significa falar a verdade. Observe, irmãos, que eu estou estudando o Salmo de número 15. E eu estou aqui no verso 2. Tá? Eu falei que aquele que anda em sinceridade no verso 2, aquele que pratica a justiça no versículo 2, e agora aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Eu ainda estou no versículo 2 dos Salmos de número 15. Então, falar verazmente é aquele que fala a verdade. O cidadão do céu, ele só tem condições de chegar a essa condição de falar a verdade com seus irmãos, de ser uma pessoa verdadeira, é porque um dia ele creu na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o crente, ele também é santificado na verdade. Uma vez que nós somos santificados na verdade, nós não podemos mentir, mas sim falar a verdade. Existe aí, eles dizem, claro que não é um feriado nacional nem internacional, mas é algo que o homem criou do dia da mentira. Parece que é 1º de abril, né, o dia da mentira. Então é o dia do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, não é verdade? Então conosco não tem disso, não existe dia da mentira. Nós vivemos na verdade, praticamos a verdade e nós falamos a verdade. Veja o que diz Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, pois o que passa disso vem
do maligno. Então a nossa palavra tem que ser sim e não. Não existe esse negócio de querer contornar, omitir algo, né, e contar uma mentirinha. Ah, contei uma mentirinha. Para Deus não existe mentirinha nem mentirão. Tudo é mentira e tudo é do diabo. Tá? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Veja bem, Levítico, Tiago, capítulo 5, verso 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja porém o vosso sim, sim e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Levítico 19, 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Observe que é tudo Bíblia. A gente não fica assim falando coisas que a gente cria, né? Ah, eu criei isso, tem que ser... Não, é Bíblia. Então eu louvo a Deus porque tudo isso está na Bíblia Sagrada. Amém? E é a Bíblia que condena isso. A Bíblia diz que mentira é pecado. Nós vemos isso claramente. Agora, veja o contraste entre aquele que fala a verdade, o contraste entre o cidadão do céu e o mentiroso. Olha o contraste. O cidadão do céu, ele fala a verdade porque é filho de Deus. Já o mentiroso, ele fala mentira porque ele é filho do diabo. Parece pesado isso, irmãos, mas é a própria Bíblia que diz. João capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, sim, é bíblico isso. Então, em nossos lábios, em nossa vida, não pode de maneira alguma ter lugar para a mentira, né? Precisamos falar a verdade, sim, sim e não, não. Tá? Agora, existe aqui um conselho para aqueles que querem, que ainda não são e querem se tornar um cidadão do céu. A Bíblia diz claramente que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Qual é o destino dos mentirosos? Apocalipse capítulo 22, verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Olha para os irmãos verem. Tá? Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Tá bom? Ainda nós temos aqui mais uma característica do verdadeiro cidadão do céu, que é aquele que não difama o seu próximo. Isso está no versículo de número 3, na parte A. Difamar é uma palavra que vem do latim diffamare, que significa tirar boa fama ou crédito. É o mesmo que falar mal de alguém. Tá? Então isso é um crime, nós sabemos pela lei, né? O cidadão do céu, ele não deve de maneira alguma agir dessa forma. Se a pessoa não puder falar bem de alguém, então melhor que não fale mal, né? Fique calado, que aí a pessoa não peca. Tiago, capítulo 4, verso 11 em diante diz: meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e assim por diante, tá bom? Então aquele que difama o seu próximo, aquele que não difama, né, o seu próximo, essa é uma característica daquele que é cidadão do céu, porque o cidadão do céu, ele não difama o seu próximo e também não faz mal ao seu próximo. Aqui essa característica está ligada com a outra que eu falei sobre a difamação. Então fazer mal
é próprio dos malignos, nós sabemos disso, né? Então, o maligno que faz e pratica a maldade, né? Agora, a Bíblia diz assim, lá em Provérbios 4,16, que não dormem se não fizerem o mal e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Ou seja, as pessoas que gostam de fazer mal para outras pessoas, tem pessoas que têm prazer em fazer maldade com as outras pessoas, mas isso não vem de Deus, porque o nosso Deus, ele é bom e ele também deseja que todos nós sejamos bons também uns para com os outros. Amém? Quem faz mal, ele vai colher o fruto que anda semeando, porque a Bíblia diz em Gálatas 6:7 que Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, quem planta vento, colhe tempestade, né? Tudo está ligado aí, tá bom? Deus não se deixa escarnecer. Tem muita gente colhendo coisas ruins aí porque estão semeando coisas ruins, tá bom? Então, vamos passar a semear coisas boas para colhermos também coisas boas da parte de Deus para as nossas vidas. Ainda nós temos aqui aquele que não aquele no verso 4 aqui, irmãos, Salmo 15, verso 4, deixa eu ler para os irmãos na parte A. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. O que é réprobo? Réprobo é reprovado, tá? Perverso. Ou seja, o cidadão do céu, ele não pode aprovar nem por ação e nem por omissão o comportamento dos ímpios. É nosso dever, é claro, irmãos, amar os ímpios, amar aqueles que ainda não servem a Jesus, mas nós não podemos aprovar as suas más obras, tá? Nós não podemos aplaudir o seu comportamento. Ou seja, você ama o pecador, mas você não ama o pecado que ele pratica, tá bom? Então, aquilo que é reprovado, nós não podemos aplaudir isso, tá bom? Que isso é reprovado, inclusive é reprovado por Deus, reprovado pela Bíblia, né? A Bíblia condena tal prática, então por que eu vou aplaudir aquela prática, tá? Eu também preciso desprezar essa prática. É claro que eu preciso amar o meu próximo, é claro que eu preciso fazer o bem para o meu próximo, mas só porque eu amo o meu próximo não quer dizer que eu devo amar o que ele está praticando de errado. Pelo contrário, eu devo ensinar para ele a palavra e devo mostrar para ele o caminho certo que ele deve andar e dizer para ele que ele deve se afastar daquela má conduta, tá bom? Nós não podemos aplaudir. Tem pessoas que não praticam, mas acaba aplaudindo atitudes erradas, né, de outras pessoas, né? Tem gente que fala assim, se eu fosse fulano fazia isso e isso. Não, irmãos, não é assim que funciona, não é verdade? Nós temos que pedir a Deus para mudar aquela vida, para transformar aquela vida, né? Glória a Deus. Vamos mais adiante, irmãos. Aqueles também que honra aos que temem a Deus. Então, o verdadeiro cidadão do céu é aquele que honra aos que temem a Deus. Os que temem a Deus, de modo geral, estão entre os que são considerados, olha para os irmãos ver, como lixo desse mundo e como escória de todos. Tá bom? Desse modo, só quem está em condições de honrar os que temem a Deus são os verdadeiros cidadãos do céu. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou que nós somos considerados para o mundo como lixo, como escória, né? Então, nós precisamos honrar os nossos irmãos, honrar aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus. Honrar aqui é o quê? Honrar é respeitar, tá? Então, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então eu devo honrar o meu irmão me honra e assim por diante, tá bom? Os pais devem amar e respeitar os seus filhos devem honrar os seus pais, o marido deve honrar sua esposa, a sua esposa deve honrar o seu marido, os fiéis devem honrar o pastor deve honrar os fiéis e assim por diante.
é nós honrando uns aos outros, e isso agrada ao Senhor. Paulo falou que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. Nós sabemos que existem hierarquias, não é verdade? Sim, mas a partir do momento que eu considero um irmão que está abaixo da minha hierarquia, eu vou respeitá-lo, eu vou honrá-lo, tá? Eu vou amá-lo em Cristo Jesus. E ele vai fazer a mesma coisa comigo. Aí, meus irmãos, nós vamos viver em união, né? Em união não, né? Não é na unha não, é em união, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, tá bom? Então precisamos honrar a todos, inclusive aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz que o presbítero, ele deve ser honrado com dupla honra. Aqueles que trabalham na palavra precisam ser honrados com dupla honra. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia, irmãos, ela tem respaldo para tudo, né? Que nós precisarmos, a Bíblia tem resposta, tá bom? Então, honre o seu irmão e que o seu irmão também te honre, porque essa é a vontade de Deus e assim nós vamos honrar a Deus. Porque se eu não vivo bem com meu irmão, eu também não vou viver bem com meu Deus. Porque a Bíblia diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Portanto, se você não ama o seu próximo, você também não se ama, tá? E também não ama a Deus. Uma coisa está ligada à outra. Tiago falou, como você pode amar a Deus a quem você nunca viu? Tem lógica isso, irmãos. Olha o que Tiago falou, tá? Olha o que Tiago falou. Como você pode amar a Deus a quem você nunca viu e odiar o seu irmão que você vê? É meio estranho isso. O que Tiago queria dizer com isso? Que nós devemos amar a Deus a quem você nunca viu, mas também você deve amar o seu irmão que você vê quase todo dia, que mora perto de você, que congrega na mesma igreja que você congrega, e isso é agradável a Deus. Amar, honrar os nossos irmãos e respeitar os nossos irmãos, isso é agradável ao Senhor e é característica do verdadeiro cidadão do céu. Se alguém não faz isso, tem algo de errado com ele, ele precisa se consertar o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível. Ainda uma outra característica, já estamos caminhando aqui para o final, tá bom? Estamos aqui caminhando para o final. Ainda aqui no verso 4, na parte C do versículo, diz assim, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Essa é uma outra característica. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Então, assim, no Antigo Testamento as pessoas faziam juramento diante de contratos, de acordos, né? Eles faziam juramento, tá bom? E Jesus falou que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, que passa disso é procedência maligna. Ou seja, por que a minha palavra tem que ser sim, sim e não, não? Se eu fiz um compromisso com você, mesmo que depois eu venha ter um prejuízo, eu preciso honrar o compromisso que eu fiz com você. Por exemplo, tá? Eu vou lá, vou te vender um carro por 10 mil e esse carro ele vale 15 mil. E eu não sabia, de repente eu fico sabendo. Se eu fiz esse compromisso com você, eu tenho que honrar esse compromisso, é minha palavra. A minha palavra que eu tratei com você. Como é que eu vou voltar a palavra atrás? De maneira alguma. Olha o que Tiago diz aqui em Tiago 1, verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é um homem de coração dobre? É aquela pessoa de duas palavras. No ditado popular, é aquela pessoa de duas caras, né? Ele fala uma coisa aqui, com pouco chega, não falei nada disso. O comportamento dele é outro. Nem parece que é a mesma pessoa. Isso é uma pessoa dobre, é uma pessoa de duas faces, de duas caras, de duas palavras. Tá? E o cidadão do céu, ele não pode ser assim, ele tem que honrar os seus compromissos, tá bom? E isso está claro aqui em Salmos
15, Salmos de número 15, versículo 4, parte C do versículo. Amém? Então precisamos honrar e cumprir os nossos compromissos, compromissos que nós temos na igreja, compromissos que nós temos na sociedade, como cidadãos brasileiros, nós precisamos cumprir todos esses compromissos, tá? Agora, irmãos, nós temos aqui agora no verso 5, versículo 5, parte A, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Isso aqui é até polêmico, tá? E muita gente não concorda, mas é Bíblia, né? Se é Bíblia, não tem jeito de sair fora, tá bom? Versículo 5, parte A, diz que aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O que é usura, irmãos? O que é usura? Usura é empréstimo com juros abusivos, tá bom? Aquele empréstimo com juros, né? É claro que nós vivemos aí no Brasil, a nossa lei, ela permite aí os juros, né? Não é verdade? Mas tem os agiotas, tá? Que o agiotismo é contra a lei, né? Então, se o agiotismo ele é contra a lei, o agiotismo é pecado. E nós temos que falar, essa é a grande realidade, tá bom? O agiotismo é pecado, porque o juro é totalmente fora da lei, às vezes juros abusivos, e isso é pecado, é bíblico isso, está aqui, aquele que empresta o seu dinheiro, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O cidadão do céu, ele não empresta o seu dinheiro com usura não, tá? Ele ajuda sim as pessoas que precisarem, que ele confia. É claro que você também não vai sair emprestando dinheiro para qualquer um, né, irmão? Tem que vigiar, a Bíblia diz vigiar e orai, né? Não é só orar não, você tem que vigiar também. Então, assim, não pode ser com usura, porque com usura é contrário à palavra do Senhor. Usura é juros, e conforme a nossa lei, juro abusivo, né? Porque o juro em si, a lei permite, desde que não seja agiotismo, né? Agiota, você não pode ser agiota, tá bom? Mas se você tem um comércio de empréstimo, igual bancos, essas coisas, se estiver de acordo com a lei, tudo bem, você não estará cometendo nenhuma infração. Contrário disso, você estará cometendo uma infração e aí é pecado contra Deus, tá bom? Aquele também que não aceita suborno, tá? Aquele que não aceita suborno. E nós sabemos, irmãos, que o suborno também é pecado contra Deus, porque geralmente subornar é o quê? É você dar dinheiro para alguém para conseguir alguma coisa, né? Que vá de encontro, conseguir alguma coisa que vai de encontro à moral e aos princípios cristãos. Por exemplo, você vai subornar alguém. Nós estamos num tempo, esse ano é um ano político, eu acho que seria propício eu estar falando sobre isso aqui. Nós estamos num ano político, e o ano político, nós sabemos que acontece de políticos, né, virem subornar as pessoas. Isso acontece, nós sabemos disso, não adianta esconder. Isso acontece, né? Nós não podemos falar quem, fulano fez isso. Não, eu estou falando que isso acontece. Mas nós, como servos do Senhor, nós não podemos aceitar isso, né? Alguém querer te subornar para te pedir um voto, né? Para você obter um voto. Isso é contrário à palavra de Deus. Olha, o cidadão do céu, ele não aceita suborno, tá bom? Tá aí no versículo 5, na parte B, tá bom? Então, suborno é pecado contra Deus, amém? Agora, para a gente encerrar aqui, irmãos, não vou ler, tem bastante versículos aqui, mas eu não vou ler. Eu já quero passar aqui para a promessa ao cidadão do céu, né? Está no versículo 5, na parte B, que diz assim: quem faz isso nunca será abalado, tá bom? Quem faz isso nunca será abalado. Ou seja, quem respeita essas orientações aqui do Salmo 15, ele nunca será abalado, tá bom?
A Bíblia diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá bom? Agora, aquele que segue as orientações bíblicas, ele nunca será abalado. Quando chegar naquele dia, o Senhor dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ser cidadão do céu, meus irmãos, ao mesmo tempo que se é cidadão da terra, nós sabemos que não é fácil, né? Porque o mundo, ele faz de tudo para te corromper. A sua carne, o mundo, o diabo faz de tudo para te corromper. Mas, contudo, nós, conhecendo aqui as qualidades, as características do verdadeiro cidadão do céu, né? Nós devemos esforçar e pedir a Deus que nos ajude. E o Senhor, ele está disposto, irmãos, a nos ajudar, tá bom? É claro que nós, por si próprio, não temos condições, mas Deus possui infinita graça e misericórdia. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas fraquezas, tá bom? Se buscarmos ao Senhor, se irmos de encontro ao Senhor, certamente o Senhor vai nos dar a vitória e nos ajudar a cada dia a nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. É claro que a perfeição é só quando estivermos lá na glória, mas nós estamos nos santificando. Amém? Então que essas características do verdadeiro cidadão do céu possa fazer parte de toda a nossa vida e assim o nome do Senhor estará sendo glorificado através de nós. Amém, meus irmãos? Nós vamos, nesse momento, estarmos aqui orando ao Senhor, tá bom? Orando, pedindo a Deus que Ele continue nos iluminando, nos abençoando de forma poderosa e que Deus também possa estar abençoando a cada irmão que está nos ouvindo nessa noite, os irmãos aqui de Sucavão, Lagoa, Tatu, né? Lá de Sabinópolis, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Aqui está marcando Sabinópolis, né? Então eu não sei, tem vezes que marca Conceição do Mato Dentro, tem vezes que marca Sabinópolis, é para aquele lado de lá, né? Que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos, né, que nos ouvem, e se Deus nos permitir, estaremos juntos novamente na quinta-feira, né? Quinta-feira nós vamos estar aqui à noite, mais uma vez às 19 horas, aqui numa noite com Cristo abençoada. Vamos aqui fazer uma programação, estaremos também trazendo aqui uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom? É um culto, né? Um culto aqui online, pela rádio. E os irmãos continuem, irmãos, divulgando, né, a rádio. Nem todos os irmãos estão no grupo aí da igreja, tá? Então, às vezes, tem irmãos que não tem o link, né, para entrar. Os irmãos repassem, enviem para essa pessoa, orienta como faz, tá? Para que mais pessoas venham nos ouvir, né? Mais pessoas venham nos ouvir. A gente tem audiência aqui de alguns irmãos também de fora, né, de outros lugares que também nos ouvem, às vezes de Patinga, né, que nos ouvem. E nós precisamos de mais irmãos aqui de Sucavão também, aqui da Lagoa, Tatu, para estarmos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar nesse momento e vamos agradecer ao Senhor? Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos por essa palavra que estudamos nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa falar mais profundamente a cada coração, Senhor, seja com cada servo teu, com cada pessoa, Senhor, que está me ouvindo nessa noite, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida agora e abençoar de forma poderosa, que o Senhor possa repreender as enfermidades, que o Senhor possa dar saúde para aquelas pessoas que porventura se encontram enfermas nesse momento. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que faz milagres, e o Senhor, meu Pai, tenho certeza
certeza que o Senhor está aqui conosco nesse momento, o Senhor está com seus servos em cada lar nesta hora. Portanto, ó Deus, estenda tuas mãos de misericórdia, repreenda todo mal, abençoe a tua igreja, o teu povo, dê a todos uma boa noite, Senhor, que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Atentai-vos para a bênção apostólica. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tenham todos uma boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.